Começamos agora mais um episódio do Assim Faz Podcast e hoje eu vou falar pouco aqui. Nós temos 4 convidados ciclistas aqui de Fazenda Rio Grande. Quer dizer, será que são mesmo? Cada um vai contar um pouquinho da sua história. Sejam bem-vindos. Já comece dando seu like aí e vamos apresentar essa galera que está aqui no Assim Faz Podcast. Juliana Daga. Oi, pessoal. Alisson Fandangos. Olá. O Betão. Boa noite. E o Juliano, que também é patrimônio da Assim Faz, está hoje participando pela primeira vez no Assim Faz Podcast. Sejam bem-vindos. Pessoal, vamos começar então, primeiro as damas, a Juliana. Eu quero saber de todos, aonde o ciclismo, aonde a bicicleta, aonde esse esporte começou na vida de vocês? Bom, eu comecei há 4 anos com a bike, por incentivo de um tio e um primo. E de lá para cá não parei mais. Nós viemos do montanhismo e aí a gente migrou para a bicicleta e estamos aí. Que, aliás, infelizmente... Opa, desculpa. Meu tio foi atropelado há 1 ano e meio atrás. Hoje ele está fazendo mais uma cirurgia. Ele até participou do voo de bike agora esses dias atrás. E por conta de um atropelamento, hoje ele não está pedalando mais, e sinto muito. Mas ele que incentivou e estamos aí. A gente pegou o gosto. Legal. Juliana, você também trabalha muito forte nessa questão do trânsito, né? Sim, Conta sim. um pouquinho para nós. Sim, porque é a minha área de trabalho, eu sou formada em psicologia do trânsito, então tudo se agregou. Hoje eu trabalho com a parte de instrução para trânsito também, então a bicicleta ajuda a auxiliar nessa parte da conscientização em mais um meio de locomoção que a gente pode utilizar. Eu posso escolher hoje o carro, escolher hoje a bicicleta, ir a pé. Então, a bike agrega aí nos conhecimentos técnicos para que a gente possa conscientizar um pouquinho mais. Aí. Legal. E legal que você forma, né, novos motoristas e já forma... Cidadãos conscientes, exatamente. Conscientes porque eles conseguem perceber uma nova forma, uma pessoa mesmo no trânsito ali. Então, ele aprende a se conscientizar com relação aos acidentes e que é uma pessoa que está ali, né? Legal, Isso é muito legal. Alisson, conta um pouquinho, se apresenta. Olá, sou Alisson, meu nome é Alisson Strujac, moro na fazenda há 41 anos, tenho transporte escolar no município há 33, minha família, né, era do meu pai, daí venho de herdar assim. O seguinte, a bike entrou na minha vida pelo motivo dos meus companheiros, dos amigos, certo? O que aconteceu? Você ia pelo rolê mesmo do negócio. Sim, foi assim. Nós somos uma turma de trilheiro, desde 2000 a gente anda de moto, com moto de trilha, essas coisas. O que aconteceu? Os amigos nossos, na parte da parte das motos, um monte deles migrou para bike. E quando migrou para bike, eles chegavam para nós e falavam assim, comprei a bike. Nossa, paguei tanto na minha bike. Eu falava, cara, você é louco, cara. Eu comprava outra moto, cara. Você é louco. E bem no fim foi indo e acabei pegando gosto, mais ou menos ao mesmo tempo que a Ju tem da bike, eu tenho também. Daí foi onde que a gente se encontrou e estamos nessa família da bike aí, cara. Mas é muito bom. Às vezes pedala, às vezes não, né? Às vezes pedala, às vezes não. Desculpa, né? Aí o que aconteceu? Toda a vida eu sofri com pressão alta, tive problemas de saúde, obesidade. Quando começou a pandemia, muita gente ganhou peso, né, com a pandemia. E eu, com a pandemia, eu perdi peso. Porque daí, como eu trabalho com transporte escolar, meu serviço caiu. Daí, você pensando, em vez de ficar em casa pensando, né, só coisa ruim, pegava a bike, saía dar uma volta, saía apreciar a natureza, as coisas, aí acabei perdendo peso na pandemia, cara. E bem chique. Agora, dei uma relaxadinha de novo aí, mas estou pedalando sim. A oposição é complicada. Betão. Então, gente, sou o Roberto, sou pequeno empresário, tenho uma pequena empresa de marketing. Também estou aí uns 4, 5 anos pedalando, pelos mesmos motivos da maioria, saúde e tudo mais. Um primo da minha esposa já pedala ainda, o Dionísio, e aí ele que me incentivou para o primeiro pedal. Mas eu fui fazer um pedal com ele que hoje a gente faz com os iniciantes. O pedal que eu fui fazer com ele, eu levei 3 horas para fazer. E ele ficou me convidando, eu enrolei ele mais 10 meses. Aí um dia, falei, vou comprar uma bike. E comecei a pedalar com o pessoal, a gente vai conhecendo, vai se enturmando, vai aumentando o leque de opções, e vai aumentando as amizades. E estamos aí nesse tempo, desde então. Já pedalando aí, bem uns 4, 5 anos já. O esporte, o ciclismo, aqui para o brasileiro, ele é um esporte muito novo.
Se você pegar em outros países da Europa, Estados Unidos, o ciclismo mountain bike é um esporte muito popular. E para a gente aqui ainda é uma coisa nova, né? Ainda é encarado como um meio de locomoção. Só, né? É como meio de locomoção. Alguns estados, como Santa Catarina, ele já tem uma tradição de ciclismo de mountain bike, ciclismo de estrada. Mas para a gente aqui no Paraná ainda é uma coisa que está começando, está engatinhando. Mas tem tudo para crescer, está em franco crescimento o esporte. Fala um pouquinho para nós da associação. Então, fundamos aqui na Fazenda a Associação Fazendense de Ciclismo. Foi, inclusive, a reunião de inauguração da associação foi feita aqui, a Sinfaz. Cedeu gentilmente a sala para a gente fazer a reunião da inauguração da associação, da formação. A Juliana faz parte do conselho também. Eu sou presidente dessa associação. A ideia da associação surgiu em nos formalizarmos, para ter um pouco de força. De voz, né? De voz, de força como ciclistas. Nós reunimos os maiores grupos de pedal aqui da Fazenda. Acredito que nós não temos uma conta, que tem muita gente em vários grupos ao mesmo tempo, mas eu acredito que nós somos mais de 500 pessoas que pedalam aqui na Fazenda. Então, nós temos o grupo o Discípulos MTB, Pedala Fazenda, o Esquadrão, o Pedalando com as Amigas, temos o Pedalajão, temos o Pedal Shalom, temos a Pedalada Nervosa. Não sei se estamos esquecendo de algum pessoal mais conhecido, né? Sei. E então nós unimos né? O Esquadrão Pé de o Esquadrão do Rafa. Então nós unimos essas boas cabeças. A gente sempre, como presidente da associação, eu sempre falo para o pessoal: nós não reunimos os melhores ciclistas para fundar a associação. Nós reunimos as melhores cabeças e que pedalam para formar a associação. Essas melhores cabeças reunidas e formamos. A associação está legalmente constituída. É um processo bem demorado você legalizar uma associação. Nós terminamos essa legalização tem uns 4 meses. Então, a gente ainda vai começar a parte de associar o pessoal. Mas eu sempre falo assim, que a nossa associação é um bebezinho ainda, né? Sim. Às vezes mesmo sendo Recém-nascido. um recém-nascido, né, Juliana? Mesmo sendo um bebezinho recém-nascido, a gente já vem recebendo algumas cobranças, né? Aí eu falo, pessoal, é um bebezinho, tá tomando leite, não vai querer dar feijoada para um bebê, né? Mas aos pouquinhos a gente sempre fala assim que a gente tá preparando a associação para outra geração que venha depois da gente. Mas não só como a bike como um esporte, mas a bike como modal, a bike como transformadora de vida. É isso que a associação vai buscar. Esporte é legal? Putz, é show de bola. Traz bem-estar, é show de bola. Mas a associação ser usada também para a bike ser usada como modal. E também como mudança de vida. Não só como esporte. E eu acho também que a AFC, ela trouxe um sentido de cidadania para nós. Por que é o ser cidadão? É você se sentir parte daquela comunidade, daquela sociedade onde você vive e você praticar essa cidadania. Então, quando a gente viu que os grupos foram aumentando e a gente viu os grupos crescendo e os pedais crescendo na sexta-feira, então a gente viu a necessidade de ter mais segurança para esses ciclistas. Então, a gente sempre bate ali nas questões de segurança como capacete, né? E a gente viu que precisava ser maior. Então, a gente queria uma guarda municipal acompanhando, né, a Fastrans ali e tal, talvez. E a gente viu que a gente precisava dessa segurança. Então, como cidadãos ativos, nós pensamos o que a gente pode fazer por isso. E aí a gente chegou no prefeito lá, né, Beto, não sei se você lembra. A gente quer isso, 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 isso. E aí o prefeito falou assim, mas vocês têm um CNPJ constituído para vocês requererem esses direitos? Então, a gente falou, puxa vida, é verdade, a gente está pedindo um direito, mas quais são os nossos deveres? E quais são os nossos deveres ali como cidadãos e tal? E aí que a gente, né, surgiu, então, vamos formar a associação, e aí a gente tem esse direito constituído, a gente tem um CNPJ, a gente pode pedir tudo que a gente tem de direito. E isso a gente conseguiu, não é, Betão? A gente tem a segurança na saída do pedal da cidade, ali, que é mais movimentado, então a gente proporciona essa segurança. Na saída a gente tem ambulância, futuramente um dinheirinho da prefeitura, então prefeitura, se puder, né, nos auxiliar aí, olhar para a gente aí, porque as competições estão vindo, a gente gasta muito dinheiro com as competições, então se a gente pudesse ter esse incentivo a mais, a gente também teria mais participantes, não é mesmo? Tem um projeto do Esporte Paraná, da Secretaria de Esporte aqui do Estado,
que é implantar as ciclorotas de pedal, como tem em Santa Catarina. Até antes, a gente estava conversando com a Juliana já fez as ciclorotas lá do circuito do Vale Europeu, e eu fiz nesse final de semana no feriado. E eu acredito que isso que o Esporte Paraná quer implantar aqui na nossa região seja mais ou menos aquilo. Traz visibilidade para os municípios no entorno, traz renda, porque você fomenta o comércio. Fomenta o comércio, fomenta o turismo da região. E aqui, para a Fazenda Rio Grande, já para a gente tentar alinhar essa parte das ciclorotas, já foi convidada a associação para fazer. Então, o Esporte Paraná, através da Prefeitura aqui da Fazenda, convidou a Associação Fazendense de Ciclismo para coordenar essa ação. A gente até foi feito um pedal no dia, eu não lembro que dia, mas acho que em agosto, né, Juliana? E foi feito um pedal que chamava Pedal Solidário, que era para inaugurar startar essa ação do Pedala Paraná. Aqui na Fazenda Rio Grande, nós arrecadamos 1.300 quilos de alimento, com cesta básica que a gente recebeu de doação de empresário, do pessoal que pedala aqui. Pena que choveu, a gente não pôde fazer o pedal, não é? A gente acabou não fazendo o pedal, mas a solidariedade do pessoal foi bonita. Muita coisa, né, Alisson? A gente arrecadou. Chique. Muito bem, pessoal. E agora vamos aqui no nosso quarto elemento, o Juliano Gomes. Onde que a bicicleta entrou na sua vida, Mr. Gomes? Muito bem. Primeiramente, né, uma satisfação compor essa mesa aí com ciclistas seletos, né? E meu nome é Juliano Marcos Andrade Gomes, mais conhecido como Juliano. Da Sinfaz? Da Sinfaz. Está meio interligado ali, né? Exatamente. Estou na Fazenda há 40 anos e na Sinfaz há 23 anos, né? E a bicicleta entrou na minha vida justamente com a Sinfaz. Veja bem, o ano era de 98 e eu concorri a uma vaga na Sinfaz de bicicleta boy. Bicicleta boy. Olha, até uma pronúncia difícil falar. Não é nem bike boy. Não é nem bike boy, era o bicicleta boy, porque em inglês naquela época eu não falava com Não tinha chegado no Brasil ainda. Não, falava um português malemar aqui. Então era o bicicleta boy. Eu concorri à vaga, consegui, enfim, né? Fui admitido para a Sinfaz. Naquela época tinha que ter a CNB, Carteira Nacional de Bicicleteiro. Bicicleteiro. Acredita? Não é nem de ciclista, é de bicicleteiro. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta nesse sentido pro Fandangos e ele vai me dizer. E ali, naquela época, então, eu tinha uma bicicleta e nós fazíamos entrega de correspondências, não tinha toda essa tecnologia que tinha hoje, mas ali que eu comecei a pedalar, assim. Tinha lá meus 15, 16 anos, pedalava um pouco antes, mas ali que foi a frequência maior, né? Então, minha história com a bicicleta aí está muito relacionada também com a minha história da Sinfaz, com a minha história na Fazenda Rio Grande. Tive meus acidentes, na época não tinha toda essa preocupação que tem hoje, que a Juliana trata muito bem, o uso dos equipamentos de segurança, o capacete, o respeito com o ciclista também era um pouco diferente. Hoje a gente vê umas campanhas de conscientização que trazem essa importância, né? Coisa que no passado parece que o ciclista incomodava ali alguns motoristas. E agora a gente vê, né, essa importância da conscientização, isso cada vez mais importante. Mas essa é a minha história resumida aí, Gustavo. Legal, pessoal. Bem, o objetivo da gravação do programa de hoje é para falar muito sobre a bike, mas também nós temos aqui, você que não assistiu ainda, Desafio do Pinhão, aqui no nosso YouTube, entra lá, tem uma playlist só do Desafio do Pinhão, onde todos esses ciclistas aqui saíram, né, pela cidade, pelos limites de Fazenda Rio Grande, pela região rural ou até pela região urbana, procurando pinhão na época aí do inverno, né? E nós temos uma competição onde o resultado está aqui, quem achou mais pinhão dentro de 60 minutos, isso? Isso mesmo, uma competição saudável, quero dizer aqui, porque alguém já queria trazer advogados. Não quero dizer quem. Aqui tem um prêmio super especial, vocês vão ver, acompanhem a conversa até o final. Mas a pergunta que fica, aí eu vou colocar aí, cada um pode falar. Eu sei que a bicicleta entrou na vida de vocês, pelo que vocês falaram, muito pelo incentivo de alguém, um grupo e tal, começou a pedalar, vamos ver o que é. Eu sei que no começo pode ter sido sofrido, mas assim, o que realmente fez vocês, depois dos primeiros pedais, ou no primeiro, enfim, se apaixonarem pela bike? O que fez você, o que pegou vocês assim pelo contrapé ali e falou, puxa, isso eu não posso largar mais porque eu gosto mesmo disso? Quando que vocês conseguiram ter essa consciência? Excelente pergunta, maravilhosa. Eu já viajei aqui, viajei no Vale Europeu, já viajei lá na Serra do Rio do Rastro, que eu vou agora. Mas você sabe que eu tenho dois momentos. Assim.
que a gente trabalha muito em escritório, hoje em dia a gente é muito conectado, né? E aí são 2 momentos. Eu jogava futebol antes. Futebol você precisa, se você for jogar futsal, você precisa de 10 para jogar. Então você não consegue jogar sozinho. A bike, você está sozinho, você sobe na tua bicicleta e vai embora. Tem alguns que acham que jogam sozinho, né? Tem, mas você está sozinho, você sai da tua casa, você já está se exercitando. O outro é esse lance da tecnologia. Principalmente a gente aqui da Fazenda Rio Grande, que a gente é muito mountain bike, é muito estrada de chão. Então você anda aí 5 km para dentro, o celular já não pega. Então você fica desconectado, não tem celular, não tem WhatsApp, não tem nada. Então eu acho assim que ele dá uma clareada na mente, nas ideias, né? E vou falar por mim, não pelos outros, mas quando eu saio pedalar sozinho, é o dia que eu volto com as melhores ideias para meus negócios, porque quando a gente parece que você não tá ali mexendo em celular, em computador, em nada, e a tua mente parece que tem tempo de raciocinar, de pensar, de ter ideias. É bacana por causa disso também. Foi aí que te pegou. Aí que pegou. você se conscientizou que aquilo é um bacana, hábito para a tua legal, vida, né? Que é legal. Uma outra coisa que eu acho que eles vão concordar comigo, o ciclismo é um pedal, é um esporte que você faz conversando com a pessoa. Voltando lá no exemplo do futebol, de como eu jogava. Você está ali, está todo mundo muito adrenalizado na hora do jogo, né? E o ciclismo você faz conversando. Então, as amizades são muito, muito estreitas. Você acaba estreitando muito relacionamento, muita amizade, pela característica do esporte, né? Eu já na parte da bike, assim, é o seguinte, como eu falei, que eu vim de trilha, eu andava de moto e tinha tudo um preparo. O que acontecia? Nós ficava a semana inteira arrumando a moto para nós andar final de semana. Quando chegava no final de semana, você tinha que pôr ela em cima de uma carretinha, levar ela até o lugar. O que acontecia? Você chegava lá, você pôr a roupa da moto, as coisas demoravam um tempão, as coisas assim. O que aconteceu? A bike me encantou assim, que eu saía de casa pedalando. Eu saía da porta da minha casa pedalando, e o seguinte, os lugares que eu ia conhecer de moto, eu falava assim, nossa, eu ando de moto porque eu sou apaixonado pelos lugares que eu passo. Tinha lugares que eu passava correndo e não via. Hoje eu vou de bike, cara, a paisagem é muito, muito bonita, é muito diferente, tudo, cara. E daí o que me encantou na bike também, outra coisa que me encantou, foi que nem a Ju até comentou aqui. Nós tínhamos um pedal na sexta-feira, chamado Pedal da Galera. Daí um dia... Temos o pedal. Agora, com a pandemia, né, a gente... Deu aquela reduzida, né? Foi dada aquela acalmada. Principalmente ele. Deu uma acalmada boa. Demos aquela acalmada. E o que aconteceu? Aí, porque por causa da aglomeração, do grupo, a gente tinha dado uma parada com esse pedal. Aí, um amigo meu, o Reginaldo, me chamou, ó, vamos no pedal da galera, vamos conhecer, vamos não sei o que. Eu falei, cara, eu não vou pedalar que nem os caras lá, os caras vão chegar lá, eles vão me tocar de lá, cara. Eu vou só para estrovar. Não, você não estrova, não. Vamos lá. Bem no fim, quando cheguei no pedal da galera, todo mundo me abraçou ali, e dali foi feita uma amizade. Tinha 50 pessoas, eu ganhei 50 amigos, cara. Ainda mais que corre a lenda que você anda com uns negocinhos de chopp assim na bicicleta, né? Por isso que as pessoas gostaram de você, né? Não foi bem É verdade você. essa lenda? Conta a verdade. Viu? Então, aí a gente começou a pedalar ali. Através desses pedal, começou a vir convite, daí que chegou a parte do chopp. A partir desses pedal, começou a vir convite de amigos de outro lugar que já pedalavam. Eu tenho uns amigos em Quitandinha, eles pedalavam também, e falavam, ó, venha pedalar conosco aqui, não sei o que. Eu falei, cara, mas vou pedalar com os caras só bebem, cara. O que eu vou fazer lá, né? Eu falei, não, mas vamos. Arrumamos uma bicicleta cargueira e fomos pedalar em Quitandinha. Daí nós levávamos o barril de chopp junto. Com isso, eu consegui muitos mais amigos lá também. Eu tinha uns 5 amigos, hoje eu tenho uns 50 em Quitandinha também. Que legal. É muito bom. Que legal. Brincadeira, não. Nós temos que fazer esse voo de bike especial chopp. A hora É pra que vocês você, quiserem. Juliana. Muito bem. Ó, Da fica hora. o convite. Esse, vocês podem me convidar que eu vou de carro, assim, junto e vou beber no fazendo chopp. apoio. Então, Então, se beber, não dirija. Opa, se é for... verdade? Como puxa, assim? eu vou de carro com o Rubem dirigindo. Né? Eu não bom. disse que eu ia dirigir Aí no carro. sim. Não pode- então tá não bom. pode beber, Rubem. É o Ricardo Tá pode faltando dirigir. motorista já. Aí já faltou motorista. Muito bem. Juliana, legal. conseguiu pensar naquilo? Sim, eu estava falando, eu estava aqui, meus olhos já estavam brilhando, porque tem essa questão da amizade, a gente faz um network muito grande de amigos e amizades muito saudáveis.
E essa questão que a bike proporciona você conhecer lugares incríveis, sensacionais. Como a gente estava falando no início ali com o Betão, assim, o Vale Europeu é uma experiência de vida incrível que eu recomendo para todos, assim. Cultura, gastronomia, você conhece arquitetura diferente, um lugar diferente. Então, a bike proporciona esses momentos de conhecer lugares. Até esses dias a minha irmã perguntou assim, um lugar para eu ir com meu namorado jantar, não sei o quê, né? Aí eu falei assim, eu conheço o Bar da Rosinha, distribuidora do Diego. Eu já tenho um que eu indico o pirogue. Eu falo, não, vá lá no Pirogue. pirogue que vocês não vão se arrepender. Sabe? Então, esses lugares que a gente... vamos tomar um café, vamos lá no Nogueira tomar um café. Então, sabe, essas pequenas coisas que fazem o dia da gente ser diferente. Você, puxa, cheguei de um exercício legal, de uma conversa bacana, você já chega desestressado. E aqui mesmo. Nossa, é muito bom. E aqui mesmo, né, Juliana, na nossa região aqui, a gente tem uma série de cachoeiras aqui na região de Curitiba que dá Sim. 30 quilômetros. Sim, sim. Tem aqui a Cachoeira do Guapiara, daqui Guapiara. uns 30 quilômetros daqui. Uns 30 quilômetros. Daqui da Fazenda Rio Grande. Tem a Cachoeira dos Ciganos, dá uns 30 quilômetros daqui da Fazenda. A cachoeira outra lá que o Lá pessoal... do Espigão. Do Espigão, dá mais uns 30 quilômetros. E Estamos rodeados, né? Lugares bonitos, né? tem ali pro lado de Campo Magro, onde tem a Lagoa Azul. É Lagoa Azul ou Lagoa Azul lá? É o Lago Lago Azul. Azul. Lagoa Azul e as Cachoeiras Gêmeas, As né? cachoeiras É gêmeas. tudo aqui na região. Lá lugar- Lá tem a cascata, né? Da Cachoeira da Professorinha, a cascata dos macacos. Lá é muito... Nossa região é muito rica nisso, né? E é tudo aqui na região, né, Alisson? Tudo na É região. tudo aqui na nossa região que, às vezes, as pessoas não têm ideia das belezas naturais que riqueza. tem aqui no entorno de Curitiba, aqui no entorno da fazenda, que as pessoas acabam não conhecendo. E a gente, como a gente está andando pelo meio dos matos, a gente acaba conhecendo. Isso que a Ju falou é uma coisa muito interessante, assim. O que liga amigos, assim, que a gente posta uma foto num lugar, de um pedal, alguma coisa, daqui a pouco eles ligam lá. Olha, aonde que é isso? Tem como ir de carro lá? Tem como eu ir lá? Como é que é? Daí eu já falo, não, pega uma bike e nós vamos lá, nós vamos dar um jeito, né? Pra gente tentar puxar pra bike, né, João? Mas isso daí tem bastante, assim, os próprios amigos da gente, assim, eles chamam, vamos conhecer, não tem como ir. Ó, esse mesmo a gente falou lá, a Colônia Marcelino, quem conhece ela de bike, não tem nada a ver do que quando eu ia de carro lá. De carro, verdade. Né? É muito diferente. Bem Você passa espaço de carro é uma coisa, quando você vai de bike é outra. Hoje a gente chega lá e chama a gente pelo nome, mas quando a gente começou a ir lá, ficava emocionado, assim, cara, que bonito, né? E do lado de casa. Um lugar muito lindo, Colônia Marcelino. Muito bem, agora vou fazer uma pergunta aqui para o Juliano e também a equipe de comunicação, se quiser conversar aqui, a gente passa o microfone. Vamos falar um pouquinho sobre como que nasceu o voo de bike, também com a ajuda, né, dos nossos 3 ciclistas aqui, a Juliana, que é apresentadora do voo de bike. Juliano, conta um pouquinho para nós esse bastidor aí, como que nasceu esse projeto e faz já uma propaganda para o pessoal assistir no nosso YouTube lá. Muito bem. Bem, a Sinfaz tem sempre o desafio aí de mostrar aquilo que tem de bom em Fazenda Rio Grande, né? Então, sempre está na nossa pauta, sempre a gente tem que ser criativo aqui nas produções. E aí foi quando deu esse novo momento da bike aí, né? Há cerca de um tempo eu comecei a observar muitas pessoas andando, esses relatos, né, que vocês trazem para nós. E aí eu falei, poxa, mas chamei o pessoal da comunicação, o Gustavo estava junto, o pessoal da época, falei, como que nós conseguimos juntar essas coisas, né? Mostrar a Fazenda Rio Grande, incentivar também outras pessoas a ir para o mundo da bike, incentivar o esporte, incentivar a vida, né, uma vida saudável. E até a gente falar de negócios, né? Porque no voo de bike a gente procura falar também de negócios. Nós passamos na frente de muitas empresas que fazem parte aqui da associação, de indústrias, comércio, serviços. E aí surgiu a ideia, convidamos a Juliana, de pronto a Juliana topou, e aí fomos ali nos primeiros se ajustando, se adaptando, criando os roteiros. Mas sempre a ideia foi mostrarmos, né, Fazenda Rio Grande. Essa foi a motriz de todo o processo ali. E tentar sempre vincular ela com a questão também econômica da cidade, né? Então, para 2022, nós temos algumas novidades aí. Estamos pensando, colocando aí, né, o tic-tac para funcionar e vai sair coisa boa aí também. Muito vinculado à bike, muito vinculado à economia, muito vinculado a imagens da nossa cidade.
Juliana, como é que foi esse desafio? Apresentar, ser apresentadora foi um do grande voo de desafio. bike. Você já tinha feito isso antes? Não. Apesar de eu ser catarina, ser muito comunicativa, falante, né, pessoal? Essa questão de se posicionar frente a câmeras e gravar texto, talvez, e pensar no que falar foi um grande desafio. Tanto é que no início nós fazíamos vários vai e volta, né? Grava e regrava, enfim, depois a gente foi indo de primeiro e tal, mas foi um desafio no início, mas muito bacana, adoro fazer o voo de bike, que, assim, eu me sinto cidadã fazendense, eu não sou nascida aqui, mas eu me sinto cidadã fazendense e é com muita alegria que eu mostro a minha cidade. No curso onde eu dou aula lá no Centec, eu falo muito da Fazenda Rio Grande, muito desse pertencimento, desse pertencer à fazenda, ao município. Trato muito a questão da cidadania, levo a nossa associação fazendense como modelo de cidadania. Então, eu levo muito isso, sabe, como assim, a vivência minha. Então, adorei fazer parte. Obrigada, quero agradecer, aproveitando já esse momento, porque foi muito gratificante para a minha vida pessoal participar desse programa, que é muito rico. Muito legal. Representou os ciclistas aqui de Fazenda Rio Grande lá no Plug, né? No Plug também Plug. tivemos uma grande experiência com a Micheli. Obrigada, Micheli. As dicas foram super bacanas, super 10. A gente levou os meninos também da produção, também aprenderam bastante. Então, foi um aprendizado muito grande. Legal. Muito bem. Fazendo um complemento, todos sabem, a pandemia trouxe muitas mudanças, né? Então, até 2020, assim tinha uma revista, era uma produção mensal, então, todo mês nós tínhamos que procurar conteúdo para estampar aquela revista. E aí, quando a pandemia veio, nós tivemos alguma dificuldade, né, de manter aquela revista. Ela está suspensa, ela não está cancelada, ela está guardadinha, nós vamos voltar com ela. E aí eu falei com o Rubem, né? O Rubem, nosso videomaker, e é o nosso produtor e faz de tudo, e corre atrás das bikes filmando e dá as ideias, né, Rubem? A gente não pode esquecer do Kevin também. Do Kevin também, enfim. E aí nós falamos assim, poxa, vamos ter que produzir conteúdos. E aí o Rubem aceitou o desafio, o Rubem gosta muito de vídeos também. E aí começou a vir as ideias e, enfim, essa migração, porque na revista era difícil a gente fazer um voo de bike na revista, né? Verdade. Por exemplo, tem que explorar muitos textos, tem que explorar muita questão jornalística, foto, né? E aí, quando veio o vídeo, eu falei, não, vamos, já que a gente está filmando, vamos mostrar as belezas da cidade. Vamos mostrar esse movimento. Então, deu muito certo. Tem mais pessoas que participaram também ao longo desse processo, né? Às vezes ficam por detrás das câmeras, mas também foram vitais aí. Então, se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas todos aí são merecedores, né, desse trabalho aí que nós estamos iniciando. Aquilo que eu falei, 2022 vem novidade por aí. Legal. Muito bem. E vamos chegar no desafio do Pinhão? Opa, vamos falar do desafio. Antes disso, calma. Pandang. Tipo o João Kleber, né? Depois do Depois do intervalo. intervalo. Vem. Mas eu quero saber de vocês. Fazenda Rio Grande, ciclismo, quais são os grandes gargalos ainda que a cidade tem que superar? Mobilidade. Proporcionar essa mobilidade para esse novo modal, porque está vindo com um grande peso. Então, acho que primeiro é você colocar a cultura propriamente do ciclista em como ele se portar frente ao trânsito. Então, como eu me locomover, qual a direção, como a forma certa de eu proporcionar a segurança, tanto para mim quanto para o outro. E outra questão é você ter do município, do próprio município, daí condições de você ter essa segurança. Então, eu acho que isso é o principal desafio. Seria a Secretaria de Trânsito responsável por isso ali? Não sei se é Secretaria na Fastrans ali para resolver esse tipo de questão, né? Da própria engenharia mesmo, né? E próprio de tráfego mesmo, que é a Fastrans. Né? Na verdade, Juliana, pessoal, eu acho assim, a gente precisa hoje ter não pensar a bike no dia de hoje. A gente tem que começar a pensar esse modal para o futuro. Hoje, aqui na Fazenda Rio Grande, nós temos 2 ciclovias. Eu sempre falo que é 1,5, né, Juliana? Que é essa aqui da Marginal. Aqui, que é Eduardo Carlos. O nome dessa rua é Eduardo Carlos. Ciclovia só tem uma, na verdade. Carlos que Eduardo. É a Marginal da BR. Isso é ciclovia.
Daí as outras são ciclofaixas. Daí na Avenida Nossa Senhora Aparecida, que é a ciclofaixa, Ciclofaixa. compartilhada. né, Compartilhado com o Uhum. pedestre. Mas né? ela é uma calçada esburacada, não tem. Aí você vai falar assim, mas se não, hoje a gente tem um problema muito sério de mobilidade, não só de ciclismo, mas de mobilidade geral na Fazenda Rio Grande, né? Aqui, 6 horas da tarde, aqui na Avenida Brasil ou na Avenida Nossa Senhora Aparecida, você não cruza a avenida. Então, eu falo assim, que a gente precisa começar a pensar a estrutura do município para o futuro, incluindo nisso a mobilidade ciclística, que hoje não existe. Então, a curto prazo, o que a gente pode fazer? Educação. Educação dos motoristas, educação dos próprios ciclistas, mas a médio e longo prazo, a gente precisa pensar na estrutura da cidade, que hoje não existe uma estrutura ciclística. Como eu falo, a cidade está bem desestruturada com o trânsito também, de uma forma geral, mas tem que começar a se pensar nisso. A gente estava falando antes de começar, que esse final de semana eu estive lá fazendo um circuito europeu do Vale Catarinense. Então, acho que é umas 6 ou 7 cidades, né, Juliana, que faz o circuito, né? 8, se não me engano. Então, assim, para o pessoal entender, é como se a gente saísse aqui da Fazenda Rio Grande, fosse por dentro do mato e fosse até Araucária. Saía por dentro de Araucária, fosse para o meio do mato, chegava em Colombo. Nas cidades lá do entorno de Blumenau, Pomerode, etc. Então, quando você saía dessas estradas de chão, você chegava na cidade, todas as cidades pequenas, tipo Mandirituba, cidade relativamente pequena, todas as cidades têm uma estrutura cicloviária. Nenhum lugar a gente precisou ficar andando na rua ou qualquer coisa assim. Todas têm um cantinho lá para o pessoal. Como eu disse, está certo que eles têm uma cultura, uma tradição maior que a gente nisso. Mas a gente tem que começar a se preparar. Eu acredito que, em certo ponto, eles tinham o mesmo problema que a gente tem. Sim. Poxa, a gente tem que criar isso daqui. E não foi do dia para a noite, né? Exatamente. Não. Bacana, bacana. Pessoal, como é que foi participar do Desafio do Pinhão? Como é que chegou o convite para vocês? E o que vocês acharam dessa ideia maluca aí que a nossa equipe de comunicação como um todo teve? Fala aí, Então, Alisson. no Desafio do Pinhão chegou para mim um convite, eu acho que foi o Rubens, me convidou. Eu aceitei, mas só que daí quando colocaram o Desafio do Pinhão para mim, eu fui ver quem que eram os desafiantes. Vai começar Nossa. o chororô, olha o chororô. A gente tem que cuidar, né? Daí a gente, falei, vou ver quem que é os meus adversários. Aí, beleza. Aí começou a história lá, eu fui ver o pessoal do Desafio do Pinhão lá, meus parceiros lá, tudo escolheram as rotas deles, tudo, sem problema nenhum, certo? Não tenho nada contra. Mas alguma coisa errada deve ter acontecido nesse desafio aí, certo? Porque tinha pessoas, eu não vou citar nomes porque é complicado, que foram nos associados da Sinfaz lá fazer compras, comprarem o pinhão. Cara, tinha... Se você se prestar em atenção quem fez o desafio... Mas chora. Não, desculpa, gente, brincadeira aí, aqui nós somos todos amigos, até rolou os videozinhos lá nosso, que eu falei que estava num fórum, foi coisas assim que nós fizemos, mas é porque achamos o pessoal da Sinfaz, no lugar que a gente estava, a gente fez umas brincadeiras lá, tá? Mas o Desafio do Pinhão eu amei, quando vocês quiserem me convidarem de novo, estou à disposição de vocês. O Desafio do Pinhão, na verdade, eu fui porque eu participei, acho que de um voo de bike 1 ou 2 com a Ju. A Ju convidou para participar lá. E como nós somos parceiros do pedal lá, eu topei e amei o desafio, tá? Que ganha, que vença o melhor. Aqui o que vale mais é a amizade que nós temos, é o que eu falei. Eu vim para o pedal, eu tenho... dobrou o número de meus amigos que eu tinha, que eu posso falar que amigos a gente fala que tem pouco, mas no pedal consegui uns irmãozão, assim, teve... Até agora que a gente falou sobre a pandemia, falamos sobre tudo isso, eu sou da parte do transporte escolar, a minha parte eu mexo com transporte escolar, com turismo, a minha parte foi uma das partes mais afetadas. Isso daí porque nós fomos o primeiro a parar e estamos sendo os últimos a voltar a trabalhar. Nesse ciclo do pedal, teve amigos nossos próximos que me ajudaram muito no desafio e participou do desafio também, que é o meu amigo Beto aqui, que é um parceiraço nosso. Tamo junto. Tamo junto. Bom? Que legal, que legal. Juliana, Betão, como é que foi para vocês? Pode falar, Betão. Pode falar, Juliana. Eu achei legal a ideia do desafio para mostrar a cidade em diferentes pontos, porque foi escolhido
pontos estratégicos, né? Tanto na cidade quanto no interior. Então, a gente conseguiu mostrar a fazenda em diferentes pontos. Então, isso foi muito legal. E foi possível observar que tem pinhão em todos os pontos. Que a gente não precisou ir no mercado comprar pinhão, porque a gente conseguiu catar o pinhão na sua essência. E quero dizer que a minha estratégia foi, usar o meu raciocínio aqui, hein? A minha estratégia foi essa. Qual foi a de vocês? A minha estratégia foi catar o pinhão. Ah, é? A minha Foi sair na Qual loucura. foi a tua estratégia, A minha estratégia foi Betão? catar o pinhão, mas eu fui antes ver o lugar que eu ia buscar. Eu errei o pinheiro. Foi antes de interromper. Eu errei o pinheiro. Eu cheguei, mas o pinheiro não tinha. Eu fui um dia antes. Depois, mas cadê? Aí depois que eu já tava com o tempo perdido, que eu fui ver que eu fui embaixo do pinheiro errado. Ai, meu Deus. Eu, na verdade, foi assim. Eu, toda a vida, como eu falei, eu tenho 41 anos, eu tenho 40 anos de Fazenda Rio Grande. Toda a vida a gente gostou disso, gostamos da área rural. Eu fui mais ou menos aonde eu sabia. Falei, não, lá tem que ir lá, a gente já catou pinhão, a gente foi. Mas ainda eu acho que eu ganhei, que deu boa, certo? Mas dá dó, né? Vamos fazer o quê? Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Ele brincou do mercado, né? De comprar o pinhão. Como a gente estava numa época que já estava acabando o pinhão, tá? Eu vou confessar que a gente teve a ideia aqui com os bastidores, tá? Até o Juliano falou assim, se a gente não achar pinhão, a gente compra, né, e tal, para dar dignidade ao negócio aqui, né, e tal. E aí, o dia anterior à gravação, eu comprei pinhão, comprei 1 quilo de pinhão. Eu sempre soube, viu? Comprei 1 quilo de pinhão. Mas, enfim, daí no dia da gravação, de manhã cedo, eu me arrumei e tal, para sair de casa lá, né, e tal. Olhei para aquele saco de pinhão, ele olhou para mim, eu falei assim, não vou fazer isso, não vou levar. Deixei em casa, não levei e fui na raça. Nós na temos aqui a raça. produção, o Rubem tá aqui. O Rubem fez a conferência da mochila antes. Né? Sim, foi tudo certinho. Então, eu deixei tá em certo. casa, não fui eu que fui no mercado, tá? Eu passo a bola, hein? Você passa pelo detector de metais, aí a gente passou pelo detector de pinhão. aham. Passo a bola. A Juliana, ela teve uma sorte muito grande, né? Ela tem que contar. Não, tem que contar sim. Não foi sorte. Foi Ó, Como é foi que isso é aqui, essa ó, história foi aí, isso aqui, Juliana? ó. Como é que é essa Alguém história? roçou o quintal, quando alguém roçou o quintal, carregou os pontos e cansou. Então, foi raciocínio, olha aqui, ó. Por que que eu E usei... era um tio dela que fez isso. Porque foi estratégia, foi raciocínio. Porque eu fui no primeiro ponto lá e não tinha muito pinhão, estavam brotando os pinhões já, né, que tava ali e tal. E aí a gente continuou o caminho. E aí eu vi um pinheiro, realmente tinha um monte de folhas e o gramado todo varrido. Eu falei assim, pinheiro, grama varrida, esse monte de folha, só deve ter pinhão aqui, ó. Nossa. Raciocínio, né, gente? Aí foi que eu me abracei naquele monte raciocínio, lá. raciocínio. Claro, Claro, olha aqui. claro. Claro, usei o Raciocínio é raciocínio. o nome do seu tio? Só para entender. José Raciocínio. Foi assim que sucedeu a minha estratégia. Muito bem. Então, Juliano, como é que foi essa experiência aí de catar pinhão no Parque Multieventos? Olha, eu vou falar um pouco tanto como participante quanto produção. A ideia do pinhão, assim, é típico nosso, todos sabem, né? E nós queríamos vincular também o Voo de Bike com algo gastronômico, né? Todo mundo gosta, né, de falar de gastronomia, de comida. Então, o projeto também ele tinha essa parte de... No final, se fosse possível, nós não conseguimos fazer isso para esse ano que vem, vamos conseguir sim, era a gente finalizar com um prato de pinhão, né? Sim. Nós íamos inventar algum evento, chamarmos mais algumas pessoas e fazer algum tipo de gastronomia ali com o pinhão. Não deu, mas os peões foram degustados, né? Sim, opa. Alguém alimentou eles. E eu escolhi o Parque Multieventos porque lá tem uma região muito boa de pinheiros, todos sabem, lá já funcionou aí o CTG no passado, é uma área muito conhecida do município. E eu queria mostrar um pouco mais do Multieventos, então eu, como estava com uma bike que não dava para fazer uma quilometragem tão longe, eu escolhi ir ali no Multieventos. Muito bem, muito bem. Então vamos, finalmente... E qual será o brinde? Nem nós sabemos. Nossa, eu vi que tem até uns diplominhos ali para nós. Não, surpresa, Tem surpresa. um diplominha. Nossa, surpresa. é verdade. Então vamos aqui à revelação dos vencedores. Olha, tararara. Vai lá, galera. Vai lá. O tio da Juliana. Placar. Não, Em quarto lugar,
Eu vou colocar aqui porque às vezes pode... Em quarto lugar, quero dar os parabéns ao Juliano. Juliano, você... Aqui, ó, 4. Quarto lugar, você está de parabéns. Deixa eu ver a quantidade aqui. Ele só se enganou com os pinhões. Juliano foi um total de 1 pinhão. Juliano, parabéns. Parabéns. Valeu, Não, valeu. Ele Valeu, querido, sair de valeu, casa. valeu. Claro, Só o pedal dele já valeu. o pinhão. claro, com Já certeza. Olha, na matemática 1 é maior que 0. Então, É verdade. Aê! Tá valendo, hein? Tá valendo, hein? Olha, Posso abrir aqui já meu... abre aí, Pode, pode abre. abrir Abre o pra gente ver o que é. canudo. Olha, 500 tem um reais diploma, o quarto rapaz. lugar? Não, isso aí é pra emoldurar e colocar. Ó, Olha, olha que só. chique. bonita, hein? Foi diplomado. Porra, traz uma tesoura aí. Foi metade do papel ali. Cara, que capricho aí. É, ó. Olha só. Ó. Muito bem, muito bem. Peão. Olha, agora a disputa foi bem apertada, vou dizer pra vocês. Ui. Com... Tá certo essa conta aqui? 425 pinhões Uau. e 2 cervejas. Ah, não, foi Coca-Cola, né? Foi Coca-Cola. O nosso amigo Alisson. 425. Você viu? Caramba, você pegou bastante, hein? Eu achei que você Não, foi achei que você mais muito... falou do que catou é que pinhão, mas catou viu? bastante. É que, na verdade, foi assim. O meu tio ia limpar a grama dele, não limpou. Aí complicou. Olha, Brincadeira. está aí, então, em terceiro lugar, o Alisson, então, com 425 pinhões. Betão. Ah, mas... Tcharará. Olha, Olha, e aí a disputa foi... Aí, ó. Ê, Meus parabéns, muito bem. ganhou 500 reais. E a disputa agora foi muito acirrada. Uia, Nossa, sério? cada. Foi? Que toque uns tambores. Falaram que a Juliana tinha pego 1.300 pinhões, me falaram. Olha. 275. Olha aí, ó. Aí, ó. Fechou lá. Ai, cara. ai, ai. Com 679 pinhões, Ô, louco. Oh. Juliana Daga é a vencedora. A vencedora, não, o segundo É a lugar. vencedora, exatamente. E o Betão, Peguei 500. com 557 pinhões, É que eu não lembrava mais. é o segundo lugar. Aí, Muito ó. bem. O placar atualizado do desafio do pinhão. Ê, que legal. Primeiro lugar. Opa, obrigada. E o segundo. Ah, que Essa mensagem aqui na casa do tio. Não, gente, não façam bullying comigo. Se não fosse a coca no meio do caminho... Pessoal, mas você foi... tinha- Para vocês que assistiram, nosso muito obrigado, né? O Desafio do Peão. Para vocês que não assistiram, vão lá e vejam os episódios. Tá muito divertido, tá muito bacana. Episódios curtinhos assim. E realmente o Alisson prejudicou aquela Coca-Cola no final, né? Você ficou Sim. tomando Coca esperando o peão cair do Sim, pé. mas só que tinha um detalhe. Ali era tudo... Tava tudo pronto, porque Tudo eu fiquei estratégico. tomando... O Foi Pinheiro estratégico. tava ali, tava O pronto pinheiro já. tava ali, eu achei um lugar que tinha uma coca embaixo de um pinheiro. Quando eu sentei que eu olhei, o pinheiro caindo nos pinhão, assim, eu falei, não, daí eu falava, ó, falta quantos minutos? Ah, falta 10 ainda, então dá tempo de tomar mais um copo de coca pra daí juntar. Só que daí nós se empolgamos com a coca e eu esqueci de juntar os pinhões. Foi só isso o problema. Se não Inclusive fosse... o seguinte, ó, aí depois o Gustavo o Betão repete isso aí, porque o desafio foi decidido por um detalhe muito pequeno. O quê? Porque se o Betão tivesse encontrado o pinheiro certo... O pinheiro certo. Porque, gente, tinha muito pinheiro, só que ele não deu conta por causa do tempo. E a gente foi bem justo com as regras. Quando Sim. deu uma hora eu falei, Betão, não dá pra catar mais. Aham. Mas Tinha muito pinhão ainda. Tinha muito mais de 300 pinhões. Mas não, Então faltou naquele- encontrar o pinheiro certo. Na verdade, Faltou não o foi pinheiro. naquele último, Rubem, mas no penúltimo, que a gente parou bem numa trilhazinha. Sim. E a gente começou. Eu tinha ido um dia antes, que era estratégia, um dia sei, né? Só que era um pinhão pra frente, era um pinheiro pra frente. Eu Ainda errei. bem que você é desmemoriado, meu amigo. Vocês vão cortar, né? Então eu vou contar pra vocês o Ai, que meu ia Deus. acontecer. Ah, meu Deus. Não, vamos cortar nada. Pode contar. Não vai cortar nada. Ah, então Pode Tá falar. vendo? Ao vivo. Ai, ai, ai. Não, a minha ideia, eu vou ser bem sincero pra vocês, a minha ideia, eu brinquei com a Juliana, eu brinquei com o Betão do mercado, mas a minha ideia era assim, era eu comprar um pinhão,
Achar um pinheiro, jogar debaixo do pinheiro e ir lá catar. Só que o seguinte, bem naquela semana, foi a semana bem corrida pra gente. Aí não deu tempo, aí foi pego de surpresa. Você pensou, eu agi. Eu sei. Só não coloquei em prática. Sim. Teu tio colocou. Olha, então aí vai ficar uma proteção das regras para a próxima temporada. No inverno que vem, a gente vai fazer o Desafio do Pinhão, segunda temporada. Fica aqui o convite aos ciclistas que quiserem participar, deixa aqui no comentário, entre em contato com a Sinfaz, já se inscreve. Recomendo. Para que no próximo inverno, na próxima safra de pinhões, a gente vai lançar o Desafio do Pinhão. E muita gente estava perguntando o resultado. Eu falei, a gente não conseguiu marcar de fazer. E o pessoal muita tava- gente também participou, dando os palpites. Sim, Então a gente quer sim. agradecer também o pessoal Queremos agradecer a todos, né, que estavam Isso, nos grupos, né, pedindo Isso. lá. Daí eu soltava os videozinhos lá que eu fazia lá, falava que ia chamar meus advogados para conversar com eles. Ficou legal, Tava hein? tudo interessante, Ficou tava tudo legal. interessado no que estava acontecendo lá. Mas, pessoal, acima de tudo, o que nós temos, nós três aqui, é amizade. Nós quatro, né, que o Juliano, amigo nosso há muitos anos também. O desafio da bike foi um desafio ali fora. A amizade nossa, acho que vale muito mais que isso, tá bom? Que legal. Isso aí. Pessoal, para encerrar, eu queria que cada um aqui, ou né, quem quisesse, conta uma história curiosa ou engraçada nesse tempo que pedala, assim, sabe? Pode ser de você mesmo, pode ser de um terceiro, né, que vocês tenham visto. Mas o que de mais engraçado nessa vida de ciclista já aconteceu com vocês? Ou aquela situação muito curiosa, aquela situação muito difícil que vocês passaram, assim? Pode contar que eu já chorei? Já pode. Eu já chorei numa subida lá na Teodoro Sampaio. Acho que eu tava junto esse dia. Será? Eu Não tava, sei. O eu Toninho tava tava junto, o Toninho tava aí, junto. ó. Toninho parceiraço Toninho. também. Não é fácil, às vezes, você lidar com as próprias emoções. E nesse dia eu definitivamente não consegui subir. Comecei a chorar de desespero, que eu não estava dando conta do recado ali e tal. E os parceiraços começaram a me incentivar. Enfim, se não der para pedalar, caminha, né? Empurra a bike. Empurra a Melhor ficar em bike. casa, né? Então, Sim. essa é a lição que eu deixei. Muito bem. Eu acho que uma das histórias, assim, que nós temos várias histórias, mas uma das histórias, vou falar, até o Betão estava junto nessa, cara. Tava junto também. Inventamos, combinamos lá, marcamos um pedal lá, vamos fazer um pedal? Vamos para onde? Vamos pro lado do Tietê hoje. Fizemos um pedal, mas bem de boa o pedal, assim, fomos conversando e batendo papo. Acho que nós estávamos uns 5, 6, mais ou menos. Fomos lá, estamos voltando do Tietê embora, tinha um dos parceiros que não estava, ele já estava, o cara, toda a vida ele pedalou, mas ele acho que fazia muito tempo, né, que ele não pedalava, né, Beto? Daí ele estava bem devagarzão, assim, nós íamos acompanhando ele, viemos ali conversando e batendo papo, estamos vindo, daqui a pouco olhamos, assim, tinha um senhor já mais de idade com uma bicicleta, isso daí devia ser umas 9 horas da noite, uma bicicleta parada, nós vimos o senhor, tudo, eu pensei que era só eu que tinha visto, depois a gente comentou, não foi, vimos o senhor lá, e fomos indo. Quando olhando, encarando o homem, daqui a pouco o homem sumiu com a bicicleta, empurrando a bicicleta. A gente passamos, olhamos um para o outro e pedal, se mandamos. Mas como assim sumiu? Não sabemos. Mas vocês estavam andando, vendo o Não cara, sabemos. e daí de Não repente sabemos. olhou para baixo, olhou Sim. para frente e não estava mais lá. Sim, não estava mais lá. Rapaz. No Tietê. E nós estávamos juntos. Daí ficou essa história, acho que a gente comentamos, acho que uma vez só, né, Beto, essa história depois do acontecido lá, não sabemos o que era também lá, e não tinha entrada, não tinha nada para ele entrar. E ele sumiu. Evaporou. E ele estava empurrando a bicicleta. Igual a Juliana. E foi bem onde ali, do Tietê, perto onde teve um acidente, num road bike ali? Quem Mas que lembra de um acidente? Teve um acidente num road bike que a gente Juliana. fez ali, ó, com uma das pessoas que está na mesa. Juliana. Não é nenhum de vocês três, nem eu. A Juliana. Não, na verdade é pro outro lado do acidente. Pro outro lado. Pro outro lado. Ah, então eu pensei que ali era Não, mal não, assombrado, não, mas não, ali foi não foi imperícia ali, foi- mesmo. né? Não, ali foi pro outro lado o acidente. Ali não foi, não. Como produtor, que já que foi chamado de produtor, vamos fazer um episódio especial do Halloween aí, mostrando onde foi esse lugar. Olha! Muito bem, ó. Olha! É o nosso produtor, para quem não. Depois coloca a legenda aí, né? Vamos colocar o microfone pro nosso produtor aqui. Mas assim, voo de bike especial Halloween. Sim. Muito bem. E de um carnaval também, né? No carnaval também fazemos um voo de bike Tem aquela especial do fantasia carnaval. do Luigi de volta. Boa. Galera, obrigado mais uma vez. E o do Betão? Betão, Tem deixa o daqueles Betão também? Betão. contar a história Não, dele. mas tem um monte, deixa Uma pra um só, outro dia. escolha uma só.
Conte uma. Eu gosto de uma também ali no Tietê. A gente estava em algumas pessoas uma noite andando ali, e aí o pessoal tem o hábito de esperar aquele que está chegando por último para não deixar sozinho, né, à noite, né? E aí paramos num lugar e o nosso caminho a gente podia ir para cá ou para cá, por exemplo. E enquanto a gente parou, fica aquela conversa, o pessoal conversando, saiu uma pessoa da casa. Escuta, vocês vão para qual lado? Mas os dois lados dava certo. A gente vai por aqui. Ela falou, olha, não entra aí não, tá? Porque a onça pegou meu cachorro esses dias. Bolo. Aqui, 8 quilômetros daqui da Fazenda Grande, isso. Ali na Serrinha dos Macacos. E tinha onça ali. Ali deve ter onça, pequenininha deve ter, né? Não vou dizer essa onça igual da TV, onça do Pantanal. Mas essas pequenininhas deve ter, né, família? Mas já faz um tem, estrago, né? Isso daí é certeza que tem. Até a gente mesmo já passamos por lugares, assim, que nem a gente pedala muito à noite. Já passamos por lugares e vem bicho correndo, quebrando mato, a gente não sabe o que é. Eu não vou parar para ver, né? Mas já vimos, deve ter, né? E para quem quer começar a pedalar, mas assim como eu, né? Tá um pouquinho acima do peso, tá meio relaxado. O Fandangos, né? O Alisson já disse para nós, já que no começo era assim, né? Você ficou com medo de ficar para trás e tal, né? Qual que é a dica? Sim, é que na verdade, na época eu tinha uma bicicleta velha jogada no paiol de casa, bicicleta de quando era solteiro, gostava de dar uma pedalada, as coisas. E foi indo. Essa bicicleta, entrei daí, comecei a pedalar com ela, fazia tipo 2 quilômetros e falava, nossa, hoje eu pedalei um monte. E já falava, ó, já me superei. No outro dia fazia 5 e falava, olha, tô me superando. O que aconteceu? A partir do momento que eu conheci o pessoal do grupo das bike, que foi o Betão, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci o Betão é conhecido nosso há muitos anos, mas que eu conheci na bike, o Betão. Cheguei ali, eles falaram assim, não, vem andar conosco, que é assim, aqui ninguém fica para trás. Daí eu olhava assim e falava, cara, mas será que a minha bicicleta aguenta? Não, ela aguenta, vamos. E foi onde que começou esse pedal, que eu falei que tinha esse pedal da sexta-feira, que tem até hoje, que é o pedal da galera. O que é o pedal da galera? O que é o pedal? O pedal é o seguinte, vamos se reunir todos ali, vamos ter as pessoas mais experientes que vão puxar esse pedal, vamos ter pessoas experientes no meio do pessoal, para falar, ó, pessoal, anda na direita, não vamos andar no meio da rua. E temos os fecha. O que é os fecha? Enquanto aquela pessoa não chegar, o fecha não vai passar ela, que é outra pessoa experiente. Então, o que acontece? Nesses pedal, ninguém vai ficar para trás. Esses pedal, nós vamos sair junto do lugar e vamos chegar junto no lugar. Média de 20 e 25 quilômetros. Com certeza. É um pedal... Aí você vê a diferença que deu. Eu andava 2, 3 quilômetros. Comecei a andar no pedal da galera, andava 20, 25 quilômetros. Daí eu falava assim, nossa, mas eu consigo, né? Como é que pode? Foi indo, questão de peso. A gente vai perdendo peso, porque você vai fazendo, você vai sair da tua comodidade dentro da tua casa, você vai sair da frente da televisão e vai pedalar. Esses dias mesmo a gente foi fazer um pedal lá, até achei engraçado. A moça ela caiu, ela tava um barro, ela caiu lá. Daí ela falou bem assim, eu vim para estragar o pedal de vocês, porque eu caí. Eu falei, não, você não estragou o pedal nenhum. Por quê? Sabe por que você caiu? Daí ela ficou me olhando assim, ela estralou o olho, né? Falei, sabe por que você caiu? Porque você não estava dentro de casa, você estava em cima da bike. Se você tivesse dentro de casa, você não tinha caído. Você caiu porque você está com nós aqui e quando você quiser vir nos pedal, venha junto que nós somos parceiros de vocês. Aqui eu acho que qualquer um de nós três aqui sair, venham junto com nós, pessoal, venham pedalar. Muito bem. A gente sempre fala que a palavra no ciclismo é a empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro. O que o Fandango anda, pedala, em força, em distância, em subida, pode ser diferente de mim, pode ser diferente da Juliana, pode ser diferente do Juliano. Então, a gente sempre... É uma coisa que a gente tem muito clara nas lideranças dos pedais, como o Fandango é uma liderança, a Juliana é uma liderança. Às vezes não é nem por se impor, mas ser uma liderança positiva por seus exemplos e tudo mais. Então, a gente entre as lideranças, a gente sempre fala, se eu não abrir para um que quer começar agora, o esporte não vai renovar e não vai crescer. Então, hoje aqui na Fazenda, a gente tem pedal noturno toda noite e toda noite voltado para iniciantes. Hoje mesmo, nesse momento, está tendo um pedal. Está tendo um pedal. Eu não sei que horas, mas já está tendo um pedal. Assim, na verdade, assim, eu tento fazer o que fizeram por mim lá atrás, certo? Eu hoje, nos pedal, o jeito que eles me acolhiam no pedal, o que eles me ensinavam, o que eles me passavam lá, hoje eu tento passar para frente isso, para nós fazer uma corrente e cada vez vamos aumentando essa parte. Né? E essa frase que a gente usa, ninguém fica para trás,
A gente usa como se fosse um mantra mesmo. Não fica ninguém para trás. Nós não vamos deixar ninguém falar que eu saí num pedal noturno desse de iniciante e me largaram para o meio da estrada. Nós temos um caso agora com o Fandango, semana retrasada, né, Fandango? Semana retrasada. Eu chamei de Fandango, Alisson, mas na segunda-feira tem um pedal das meninas, que é um grupo muito legal aqui na Fazenda, que chama Pedalando com as Amigas. Que é só as mulheres, né? Só as mulheres. Amigas. E parece que tem... Outro dia eu estava conversando com a Ellen, que é uma das coordenadoras do grupo, parece que tem 200 meninas no grupo. E aí elas vêm para um pedal da segunda noite e a gente pede para algumas lideranças ajudar nessa situação que o Fandango está falando, de fazer um fest, de puxar. Quando a gente estava lá na Garaú, quebrou a bike de uma moça. E ela também usou essa frase, estraguei o pedal de vocês. Não, você não estragou o pedal. O Alisson saiu correndo na frente, foi em casa, buscou um carro e veio e buscou bike dela, ela, e a gente depois ficamos tudo esperando, depois foi todo mundo embora. Então, porque a gente não vai largar ninguém para trás, a gente não quer desestimular ninguém, a gente quer estimular. Para que ela chegue na casa dela, conta para a vizinha dela, nossa, eu fui, quebrou minha bike à noite, lá 9 horas da noite, mas eles não me deixaram desamparado, eles voltaram e eu estou em casa seguro. Então, é isso que a gente tem como princípio, ninguém vai ficar para trás. Uhum. Nem que dure 2 dias, Nem né? que dure 2 dias, teve como já pedal de aconteceu. 2 Nem que dias. passe de um dia para o outro, né? Mas nós estamos lá. Legal. Então, para quem quer começar, o ideal é ter o equipamento legal, mas procurar esses grupos, né? Sim. Procurar esses grupos. Vocês já citaram aqui o nome deles, mas se vocês lembrarem de cabeça, vamos reforçar esses grupos. Pessoal, pode procurar no Facebook, todos os grupos têm página no Facebook, Discípulos MTB Oficial, Pedala Fazenda, Esquadrão Pé de Vela, Pedalajão, Pedalando com as Amigas FRG, Fazenda Rio Grande. Shalom. Pedal Shalom. Não esqueci de alguém? Se alguém vê que Se esqueceu de alguém, desculpe. Se alguém está assistindo esse vídeo e dizer que esqueceu, comenta aqui, coloca nos comentários Isso. o nome do Ajudei. grupo que participa ou do grupo. Coloque o link do página. grupo, a página do grupo. Exatamente, Lá coloca aqui nos comentários. Ok. Quem está assistindo tem acessa ali nos comentários e já vê, então, o nome dos grupos aqui. Procure pedalar em grupo no começo, né? Sim, Bacana. sempre. Altamente Sempre. recomendado. Sempre. Muito bem, pessoal. Obrigado. Mais uma vez. Nós que Acho que agradecemos. agradecemos a vocês. oportunidade. Cadê o amigo? Juliano, palavra final aí. Muito bem, como eu falei, é uma honra, né, estar nessa mesa, escutando essas histórias. Escutei agora aí do Vale Europeu, né, que vocês já fizeram, e faço uma pergunta até para vocês. Aqui na Fazenda a gente pode daqui a pouco incentivar algum empreendedor a montar alguns lugares também para receber turistas de outros Sim. municípios Sim. que venham aqui, né? A exemplo aqui, nosso vizinho São José dos Pinhais, pessoal de Araucária, de Mandirituba, Curitiba, né? Veja bem, sai um pedal aí a cerca de 25, 30 quilômetros, é um pedal considerado leve. Sim. E as pessoas podem vir aqui até a Fazenda Rio Grande, principalmente nessa região mais rural nossa, né? Ou do Parque Industrial, e ali tem um lugar até com um prato típico, né? Como a gente escuta falar sempre do bolinho, né? Do No pirogue. pirogue, né? E vários outros aí. Então, eu faço um convite para você que é empreendedor, claro que são desafios, né? Mas de pensar em ter esses lugares de apoio, porque isso é fundamental. Eu vejo em outros municípios, às vezes por fotos, que, principalmente em dias de folga, que reúne muitos ciclistas, e ali tem um consumo, né? De alimentos, de bebida, daqui a pouco de uma lembrança, enfim, né? Isso mexe com a economia, que é a missão nossa aqui da Sinfaz. Muito bem, fica a dica então para você, empreendedor fazendense, de fazer ou de divulgar os seus produtos nesses grupos ciclísticos, né? Porque às vezes a pessoa tem um ponto bacana, tem um lugar legal, mas não divulga especificamente para esses grupos. Então agora, pega essa dica, esses grupos aí, entra em contato com eles, fala, eu tenho o meu empreendimento, acolhe vocês, enfim, né? Então fica a dica para todos aí que empreendem. Eu lembro, a minha família tem uma panificadora, todo mundo sabe, lá, a Cantinho do Pão, e eu lembro que tinha um grupo, tem um amigo meu de Araucária, que pedala muito antigo, que é o Carlão lá, que era presidente da Associação Comercial de Araucária na época. E ele vinha de Araucária para Fazenda Rio Grande, pelo Tietê, e parava na panificadora lá da minha família para comer um frango assado no domingo. Parava aquela galera lá, eu lembro que a galera de ciclistas chegava lá para comer um frango assado no domingo, sabe? Daí isso eu fiquei na cabeça. Mas isso já faz, assim, muito tempo, né? Que o pessoal fazia esse pedal de Araucária para cá. Né? Então, hoje a gente vai para outros municípios. Fica a dica para o comerciante de divulgar o seu negócio para que as pessoas venham para cá e tenham como ponto final aqui o consumo aqui na cidade, né? Legal, muito bem. Muito bem.
Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado você que nos assistiu até agora. Dê seu joinha, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos e até terça que vem. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema.